Fala galerinha do canal do Tio Ivan. Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema respiratório na nossa segunda parte da aula. Vamos pro vídeo? Bem, gente, na aula anterior de sistema respiratório, caso você ainda não tenha visto, nós falamos um pouquinho sobre os órgãos que compõem esses sistemas. A gente falou um pouquinho sobre as fossas nasais, a gente falou sobre a faringe, sobre a laringe, sobre a traqueia, sobre os brônquios e os bronquíolos. A gente também fala um pouquinho sobre os alvéolos, que são pequenos sacos que estão presentes dentro dos nossos pulmões e que vão ser os responsáveis por realizar as trocas gasosas. Como é então, tio Ivan, que eu chamo essas trocas gasosas? As trocas gasosas que acontecem aqui no pulmão são chamadas de hematose, tá certo? Hematose. E o que é então essa hematose? Para que o sistema respiratório vai servir o nosso corpo? De que forma que ele vai nos ajudar? Assim, de uma forma bem mais simplificada, o sistema respiratório ele vai trazer gás oxigênio para o nosso organismo e ele vai eliminar o gás carbônico do nosso corpo. E esse processo, que é chamado de hematose, vai acontecer nos nossos alvéolos pulmonares. É mesmo? Eu coloquei aqui um exemplo, mais ou menos como se fosse um alvéolo pulmonar. É claro, cada um dos nossos pulmões tem milhões de alvéolos desses aqui que eu coloquei no desenho. Mas aqui, como eu falei, é mesmo para a gente exemplificar. O que é que acontece? Imagina você que o sangue do teu corpo, um sangue que está cheio de gás carbônico, um sangue que, vamos dizer assim, já foi usado pelas células, as células já produziram energia com ele, elas acabaram agora liberando gás carbônico. Então, quando o sangue chega aqui nos alvéolos pulmonares, ele é um sangue que está rico em gás carbônico. Só que o corpo ele vai utilizar o gás carbônico, daqui a pouco a gente vai falar, só que quando o gás carbônico chega aqui no alvéolo pulmonar, o que é que acontece? Acontece uma troca. Essa troca, que é a hematose, ela vai consistir em quê? O gás carbônico que vem do corpo, ele vai agora para dentro dos alvéolos pulmonares. Porque aí, quando ele vai para dentro dos alvéolos pulmonares, ele pode ser eliminado do organismo. E você lembra que o pulmão ele trouxe pra gente gás oxigênio? Pois é. Então esse oxigênio que tá chegando, ele vai agora, vai para dentro do nosso sangue. Então ele vai ser carregado pelas hemácias, que são as células presentes lá no sangue. Se vocês observarem bem, aqui a gente tem basicamente uma interseção, vamos dizer assim, a gente tem aqui um apoio, uma combinação de dois sistemas, que é o sistema respiratório, mas a gente tem também os vasos sanguíneos do sistema circulatório, mostrando mais uma vez que o nosso corpo ele é um corpo muito integrado, onde os sistemas trabalham totalmente unidos. Detalhando ainda mais um pouco o caminho desses dois gases que são essenciais para o organismo, fica aqui a dica que é qual? O oxigênio, quando ele chega no corpo, quando ele chega no alvéolo pulmonar, ele em geral vai se ligar com a oxihemoglobina, que é um dos componentes lá das nossas hemácias, tá certo? E esse oxigênio ele vai ser então carregado até as nossas células e lá ele vai ser essencial para a produção de energia, tá bom? A célula usa glicose, que ela já obteve do sistema digestório, que a gente já falou em vídeos anteriores, e ela usa agora essa glicose combinada com o gás oxigênio, que ela recebeu por meio da respiração. E aí, ela vai acabar utilizando para a produção de energia. Acontece que após essa produção de energia, a célula ela vai liberar gás carbônico. E esse gás carbônico, ele não vai agora ser usado para a produção de energia. Na verdade, esse gás carbônico ele vai ter dois caminhos, que são quais? Ou ele pode se ligar com a carbohemoglobina, e aí ele volta para o pulmão e vai ser eliminado do nosso corpo, que é exatamente o que eu expliquei aqui no processo da hematose. Mas esse gás carbônico ele pode ter também um segundo caminho, que é qual? Ele pode, gente, se combinar com a água que está presente ali dentro das nossas hemácias. Lembra a hemácia, que é a célula que leva ali os gases? Pois é.
Então esse gás carbônico, ao invés de ele se ligar com a carbohemoglobina, ele vai reagir com a água que está presente dentro das hemácias. E aí ele forma o ácido carbônico, e esse ácido carbônico pode aí se dissociar, né, um termo que a gente utiliza já na química, em íons, que são íons ácidos, íons de H+, e íons de bicarbonato, que é o HCO3. Tio, eu não sei que termos são esses que o senhor está falando, é muita química para mim. Gente, em resumo, o que eu quero que vocês saibam é o quê? Que essa combinação do gás carbônico com a água, ela vai gerar íons, vai gerar produtos que vão controlar a acidez do sangue. Então, por vezes, se você tem problemas na respiração, especialmente problemas em eliminar o gás carbônico, você pode ter problemas nesse controle da acidez do seu sangue. Porque se você tiver gás carbônico demais no corpo, ele começa a reagir com a água das suas hemácias e ele começa a produzir esses íons que podem aí desregular a acidez do nosso sangue. Bem, gente, e para encerrar essa nossa abordagem sobre o sistema respiratório, eu queria agora destacar para vocês como que acontece esse processo de fato da respiração. Gente, a respiração, que é a respiração que se divide em pulmonar, que é toda essa que a gente discutiu, e a respiração celular, que é aquela que as células utilizam para a fabricação de energia, ela necessita de movimentos respiratórios. É preciso que o ar entre no nosso corpo e é preciso também que esse ar saia do nosso organismo, porque se isso não acontecer, a gente pode acumular de mais gases no corpo ou acumular de menos e ter problemas muito sérios por conta disso. Então a nossa respiração, de fato, ela vai se subdividir em duas etapas, que é a etapa da inspiração, que é quando eu coloco o ar para dentro do corpo, ó, inspiração, e também no processo da expiração, que é quando eu coloco o ar para fora do corpo, ou seja, preguiça. De todas as estruturas que foram faladas do sistema respiratório, a gente não falou ainda sobre os músculos, mas é fato, gente, que os músculos do corpo eles são essenciais para que a nossa respiração aconteça. Então, quais são os músculos que eu quero que vocês saibam aqui? Músculos que vão ser aqui bastante importantes na respiração. Você tem um músculo que a gente chama de diafragma, que está localizado mais ou menos aqui, ó, abaixo dos pulmões, tá certo? E você tem também os músculos que a gente chama de intercostais, que como o próprio nome já sugere, estão ali localizados entre as nossas costelas. Então, gente, para que a inspiração aconteça, é preciso que a nossa caixa torácica ela se expanda bastante. Então, para que isso ocorra, o nosso diafragma, que é o músculo que está embaixo dos pulmões, ele vai descer. E os músculos intercostais eles vão se expandir também, se contraindo. Dessa forma, a nossa caixa torácica ela aumenta bastante de volume e isso faz com que a pressão presente aí dentro ela diminua. Com essa pressão reduzida, o ar de fora do ambiente ele consegue entrar no nosso corpo. Na expiração, que é quando eu coloco o ar para fora do meu organismo, vai acontecer exatamente o contrário. Essa caixa torácica que tinha se expandido, é como se agora ela espremesse para expulsar o ar, tá bom? Então como é que isso acontece? O diafragma que estava lá embaixo, ele sobe de novo e os músculos intercostais relaxam. Então é mais ou menos como se eu pegasse aqui um saco e estivesse mesmo amassando esse saco. E aí todo o ar que tem dentro da caixa torácica, ele sai novamente. Quando os nossos músculos eles fazem isso, né, na expiração, a pressão ela aumenta tanto que acaba expulsando realmente o ar do nosso corpo. Mas aí fica a dúvida, tio, por que às vezes quando eu prendo a respiração, logo eu acabo voltando a respirar mesmo que eu nem queira? Gente, porque o ar ele é algo essencial para o corpo. Então, para isso, o corpo tem uma estrutura que vai lhe auxiliar nesse controle da respiração. Essa estrutura é chamada de bulbo e ela faz parte do nosso sistema nervoso. Lembra, ó, sistemas do corpo trabalham integrados. Então, o bulbo, gente, ele vai garantir que a nossa respiração ela seja ali uma respiração eficaz, eficiente. Então, por exemplo, ó, se você tem muito gás carbônico no teu corpo, provavelmente o bulbo vai avisar, olha, tem muito gás carbônico, então vamos respirar mais rápido, vamos aumentar o tanto de frequência respiratória.
Além disso, você tem também receptores que estão presentes ali na parede dos seus vasos sanguíneos e que podem auxiliar nesse processo de controle da respiração, especialmente sinalizando as alterações que acontecem na pressão arterial. Então, gente, aprendam uma coisa: o corpo ele consegue ser muito bem coordenado por essas estruturas. E se você aumenta demais a sua frequência respiratória, ou pode ser porque você fez um exercício físico, e aí realmente vai acontecer porque você precisa de mais oxigênio para produzir mais energia, mas você também precisa eliminar o gás carbônico produzido. Mas se você também está respirando muito rápido, isso pode significar, de repente, alguma infecção ou algum problema na eliminação do gás carbônico. Então, por isso, fiquem atentos, tendo em vista que essa época é uma época aí que surgem muitas doenças, né? Doenças respiratórias, inclusive. A gente está passando por esse período de pandemia, né? De doenças respiratórias. Então, fique muito atento se você está aumentando demais ou está respirando muito rápido e você não encontra ali um motivo como uma atividade física, né, algo do tipo que aumenta a respiração, tente procurar um médico, tente procurar cuidados de alguém especializado, porque você pode estar, né, de repente, não estou dizendo que isso é certeza, mas que isso é um dos sinais para problemas respiratórios e que podem simbolizar e indicar algumas infecções. Então, galerinha, essa foi a nossa revisão sobre o sistema respiratório. Já deixa a curtida aqui no vídeo e espero os próximos. Valeu!